Olá a todos. A convite do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, nós vamos fazer um pequeno comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Hoje nós vamos comentar do capítulo 17, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Me permitam ler alguns trechinhos. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem o seu consentimento e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as desilusões são provas ou expiação e aceita-as sem queixa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem fazer distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como seus irmãos. Por isso, respeita as convicções sinceras dos outros e não condena a quem não pensa como ele. Em todas as situações, é a caridade que orienta as suas ações. Ele não sente ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Como Jesus, o homem de bem perdoa e esquece as ofensas sofridas, lembrando-se apenas dos benefícios recebidos, porque sabe que será perdoado, assim como ele tiver perdoado. O homem de bem analisa as próprias imperfeições e dedica-se sem cessar a corrigi-las. Seus esforços têm sempre o objetivo de poder dizer no dia seguinte que há dentro de si alguma coisa de melhor do que na véspera. Enfim, esse homem respeita no seu semelhante todos os direitos que a lei da natureza lhes deu, assim como deseja que os seus sejam respeitados. Eu gostaria de ilustrar essa citação do Evangelho segundo o Espiritismo com uma história que o Adelino da Silveira contou aqui em Uberaba, muito interessante, do Chico Xavier, que ele intitula A História do Jorge, mostrando a convivência, o respeito, a oportunidade realmente de colocar em prática todas as oportunidades que nós aprendemos através do Espiritismo, em todas as situações que a vida nos oferece. Ser um homem de bem com os nossos familiares, com as pessoas que convivem conosco, com aquelas que de alguma sorte nós temos algum interesse de troca, sejam essas trocas em qualquer âmbito, se transforma em uma coisa muito fácil. Mas é importante, e essa história ilustra isso, essa condição desse amor ao próximo, do respeito ao próximo, as condições que cada um se apresenta, as posições e conhecimentos, e assim sucessivamente. É esse amor ao próximo que ele ressalta, essa situação de onde você pode fazer o outro, em algum momento, por algum motivo, um pouco mais feliz, um pouco mais
satisfeito com a vida, trazendo realmente alegrias e respeitando essas situações, perdoando, compreendendo, tendo paciência, tendo tolerância. Quantas vezes nós não temos essa oportunidade, praticamente em todos os dias da nossa vida, e a gente se enfurece, a gente fica rebelde, nós ficamos realmente recalcitrantes na questão do mal, e muitas vezes perdemos essas oportunidades de treinar isso em nós. O Adelino conta que nas visitas que ele fazia ao Chico, naquela época o centro ficava até madrugada afora, e que sempre na fila, quando ele ia ao centro, se encontrava o Jorge. E ele define o Jorge como alguém da pele muito escura, cabelo muito enrolado, e comenta que provavelmente o Jorge tomou muito pouco banho durante a vida, porque o seu corpo exalava um cheiro desagradável. E segundo ele, o Jorge tinha uma ferida quase que constante nos lábios e poucos dentes na boca, apodrecidos, e que tinha um hálito quase insuportável, e que o Jorge ficava para o final da fila para falar com Chico. Segundo Adelino da Silveira, o Jorge falava quase que praticamente dentro do nariz do Chico, e ele nunca notou nenhuma repulsa por parte do Chico. E segundo ele, às vezes eles ficavam por 10, 15 minutos conversando, e ele mesmo ficava se questionando. Pessoas que vinham de muito longe, a centenas de quilômetros de distância, às vezes praticamente só pegavam na mão do Chico. Então ele se questionava, por que é que o Chico perde tanto tempo com o Jorge? Segundo ele, o Jorge morava longe, então o Chico perguntava para ele como é que foi a viagem, porque considerava a distância que separava a casa do Jorge do centro uma viagem. Então o Jorge dizia para ele, segundo Adelino também falava aos tranquinhos, Chico, eu vim devagarinho, parando na sombra das árvores, vendo as flores que Deus criou para nós. Então o Chico perguntava, e o que é que você mais gosta de ver quando você vem? Então ele dizia, o céu azul, parece que Jesus está de trás da nuvem me vigiando. Então, segundo ele, quando ele imaginava que aquele diálogo iria acabar, o Chico dizia, agora nós vamos ouvir o Jorge declamar alguns poemas. Então o Jorge declamava um poema, outro, às vezes 2, 3 versos, e ele, segundo ele, até virava na cadeira de impaciência. Então o Chico dizia ao Jorge, declama aquele que eu mais gosto. Então disse que o Jorge falava assim, qual, tio Chico? Ele falava, aquele da menina que você ia roubar. Então disse que o Jorge dizia, me lembrei, tio Chico. E dizia, menina, penteie os cabelos, jogue eles para a cacunda e peça a Deus que eu não te roube de domingo para segunda. E segundo Adelino, todo mundo ria, o Chico ria, o Jorge ria muito, mas diz ele que era um sorriso, um rictus de dor, porque quando o Jorge ria, a ferida na boca abria e sangrava. E o Jorge, ao se despedir do Chico, beijava as mãos do Chico, o Chico beijava as mãos do Jorge, e beijava o Jorge
nos dois lados do rosto, coisa que o Jorge devolvia ao Chico, beijando o Chico também dos dois lados do rosto. E coisa singular, o sangue da boca do Jorge ficava no rosto do Chico. E segundo o Adelino, ele nunca viu o Chico limpar aquele sangue, nem diante deles e nem depois. Segundo o próprio Adelino, ele, muitas vezes, na casa do Chico, ele molhava um pano de prato e ele mesmo vinha e limpava o rosto do Chico. E ele dizia que sempre pensou em trazer alguma coisa para o Jorge, um chinelo, uma botina, uma vestimenta qualquer. E acabou que o tempo passou e ele nunca trouxe. Ocorre que, como todos nós, o Jorge também desencarnou. Numa noite fria, em restos, trapos de cobertores, ele voltou ao mundo espiritual. E, segundo o próprio Adelino, o Chico contou para ele sobre a morte do Jorge. O Jorge esquecido, sem ninguém, sem nenhum amigo, ninguém dava atenção, mas o Chico sempre muito próximo, amando aquela alma. E o Adelino nos conta que o Chico falou para ele que o Jorge foi amparado. E quem veio, na realidade, buscar essa alma querida foi a figura magnânima de Jesus. E ainda, segundo Chico, Jesus o retirou do corpo, abraçou-se a ele como uma joia rara e alçou o espaço, levando Jorge. E quando Adelino conta essa história, me desculpem, ele afirma para nós que ele estava em Uberaba e teve a impressão de ver o Jorge pediu para ele, falou: conta a minha história para ele, senhor. E ele disse que não sabia se o senhor era uma expressão deturpada de senhor. E ele perguntou para o Jorge, né, o que significava o senhor. E o Jorge sorriu, segundo ele, olhando para baixo, como era o seu hábito em vida, e disse: senhor, para mim, é senhorzinho. Então, o que eu queria, o que eu quero com essa história do Jorge? É a ilustração do homem de bem. Lógico que nós aqui, encarnados, temos as necessidades materiais, nós temos os nossos interesses, os nossos conhecimentos, hábitos e cultura, que transitam pelo material, pelo religioso, pelo interesse político, mas nós perdemos as oportunidades realmente de vivenciar o sentimento. E aí nós enumeramos as dificuldades de convivência com o cunhado, com a sogra, com o vizinho, com a esposa, com o esposo, com o irmão, com os filhos, buscando sempre que prevaleça a nossa ideologia, o nosso conhecimento, a nossa razão, em detrimento da paz, do sentimento, dessa harmonia, do equilíbrio no viver. Viver sempre procurando um culpado, viver numa condição de nos fazermos de vítimas, de atropelados pela sorte, de pessoas que nada dá certo,
que não conseguem uma convivência harmoniosa, sem buscar em nós, no fundo das nossas almas, uma condição de leveza, como diz o Milan Kundera, na insustentável leveza do ser. Procurando isso no externo, nós não encontraremos. Por isso Jesus disse na fonte àquela mulher de muitos maridos, quando dispensou os seus apóstolos, todos para irem buscar comida na cidade, com o objetivo de ficar com ela sozinha. Quando pediu a ela água. E ela disse, samaritana, que naquela época não se conversava um homem em particular com uma mulher, e ainda mais ela samaritana, por que ela pedia de beber a Jesus? E Jesus disse a ela que se ela soubesse, ela pediria a ele a água da fonte da vida, em um poço que jamais secaria. Tocou o coração daquela mulher e a transformou. As lições do Espiritismo têm o mesmo objetivo. São fontes da vida. Nos ensinam essa paciência, compreensão, respeito, amor ao nosso próximo. Mas, em primeiro lugar, conosco mesmo. Se nós não conseguimos enxergar as nossas próprias dificuldades e defeitos, como é que nós vamos tentar, de alguma sorte, enxergar isso nos outros? É fundamental que a gente esteja atento aos nossos sentimentos, à nossa harmonia, à nossa paz. Dizer que nós não temos essa oportunidade é negar o conhecimento que o Espiritismo nos dá. Estarmos prontos para sentir em plenitude a questão do bem e procurarmos realmente, como nos diz o Evangelho, sermos homens de bem, aqueles que realmente procuram o crescimento individual, é o grande objetivo da vida. Vejamos, como última ilustração, Jesus encontrou no seu apostolado 12 homens simples, preparados de coração, homens de bem, que preocupavam já naquele momento com os seus sentimentos, com a sua convivência com o próximo, com esse respeito, com esse carinho, com esse amor. Mas houve um momento que as Escrituras nos deixam muito claro, que ele também deu essa oportunidade a outros. Se não, vejamos. Quando Jesus, adolescente, se encontrava em Jerusalém, o seu pai e sua mãe, na caravana, procuraram Jesus depois de horas caminhando e não o encontraram. Retornaram a Jerusalém e lá estava Jesus, adolescente, entre os doutores da lei, na porta do templo, falando para eles sobre a obra do Pai, sobre a obra de Deus. E o que aconteceu com aqueles doutores da lei? Ninguém aceitou, ninguém concordou, ninguém acreditou. Quem acreditou em Jesus? Acreditou em Jesus aqueles homens simples, de coração preparado. E todos eles, sem sombra de dúvida, daquele momento, espíritos crísticos até hoje, contribuíram em muito para o engrandecimento de todas as almas. Então, meus queridos irmãos, essa história do Jorge nos mostra exatamente isso. Um homem paupérrimo, exalando odores, sem tomar banho, com dentes, poucos dentes podres na boca, exalando mau hálito, renegado pelo mundo, esquecido pela sociedade, retorna à pátria espiritual, nos braços de nosso Mestre Jesus, por mérito, por enxergar as flores, a sombra, a brisa, por agradecer a oportunidade da vida, como ele dizia ao Chico, que gostava muito de viver.
por conseguir ver a beleza do Criador, por amar, por respeitar, por não se colocar na fila das vítimas do universo. Aceitar a condição que tinha, viver de acordo com ela, mas sem jamais perder a fé, enxergando o Cristo, nosso Mestre Jesus, que, segundo ele, o via de trás das nuvens. E ele não estava enganado. Então, desculpem, procuremos estar atentos ao nosso sentimento, a sermos realmente pessoas preocupadas com o nosso crescimento no sentido de conviver bem, de amar a cada um como é, amando a nós mesmos, sem entender ou procurar entender que somos falhos, que não sabemos, que somos feios, que temos defeitos, ao contrário, agradecendo tudo o que Deus nos proporcionou, principiando pelo empréstimo do nosso corpo, que é o vaso que nos dá a oportunidade do aprendizado, da convivência e do crescimento. Que Jesus continue nos abençoando, hoje e para todo sempre. Que assim seja.